gosto de ver team topologies com um ponto muito importante que é definição de responsabilidade. Essa própria imagem, ela traz, além dos os tipos de times, é a questão de que um time streamline não mexe no queijo do outro time. Não deveria, pelo menos. Ou deveria ser muito menos frequente do que a gente vê no dia a dia acontecendo, um time mexendo no repositório de outro time e assim por diante. A gente define responsabilidades bem delimitadas para esse time. E aí o que tu trouxe, falou anteriormente, as métricas do próprio time. A gente consegue definir métricas para um time de streamline. Exato. Para aquele time. E é interessante, uma responsabilidade para aquele time. É interessante esse ponto que você traz, porque alguns líderes eles estão tão acostumados a um cenário de total dependência entre os times, que na hora que a gente fala sobre, cara, um time não deveria mexer nos artefatos produzidos por outro time, eles já pensam, poxa, mas isso vai travar tudo, porque para eu entregar uma coisa, eu preciso de vários times, porque na verdade ele já tem uma estrutura que favorece esse acoplamento entre os times. Aí tem o primeiro problema, aí ele na verdade ele está evitando porque ele já está imerso num problema, já deveria repensar essa estrutura. Mas mesmo quando eu tenho um cenário onde esses times atuam de maneira mais independente, são squads de fato, né, com todas as disciplinas ali envolvidas para poder entregar valor de maneira autônoma, né, vai existir algumas interdependências. O ponto é como gerir de maneira eficiente essas dependências entre os times, né? E aí a gente tem algumas práticas de engenharia de como que a gente controla quando um time precisa colaborar nos artefatos do outro, né? Exatamente. Fica mais explícito esses pontos de colaboração. Não viram exceções, não a prática, não a regra. Exatamente. Vamos pegar um exemplo, e trazendo para um prático. Exemplo, vamos na nossa aplicação de escolar aí que a gente estava num domínio aqui falando. De educação, né, Gabriel? De educação. Nós poderíamos ter times streamline entregando, por exemplo, toda uma experiência de onboarding de alunos dentro do sistema. E aí, quando a gente fala toda a experiência, é efetivamente, como você tinha comentado, Fernando, de ponta a ponta. É uma squad. Então, não é um time de back-end, de front-end. Não, é entregar a funcionalidade de ponta a ponta. Inclusive, eventualmente, por que não, pensando até DevOps dentro. Ou seja, todo o processo de matrícula, de entrada desse usuário, o início dele, os primeiros acessos, estaria como responsabilidade desse time de onboarding. E como medir sucesso desse time? É muito diferente de medir sucesso, por exemplo, no time de avaliação. Sem dúvida. Quais são os OKRs que a gente poderia utilizar? Muito provavelmente são OKRs distintos. Como que a gente mediria a qualidade do time de onboard comparado à qualidade do time de avaliação? E qualidade olhando o negócio, né, pessoal? A gente está falando não qualidade de código, é qualidade do produto, qualidade para o negócio. Como que a gente sabe que a gente está tendo sucesso em onboard e sucesso em avaliação? E assim por diante, em financeiro, estudo, aulas e assim por diante. Sem dúvida. O onboarding, por exemplo, está relacionado à efetividade das matrículas, né, à perda de oportunidade de clientes novos, enquanto que a avaliação, talvez você está preocupado em as pessoas estão conseguindo concluir a prova, não teve nenhum incidente durante a prova, o ambiente seguro para ele fazer a avaliação. Né? Aqui também tem um insight importante no desenho, né, Gabriel, que mostra como que times de arquitetura devem atuar de maneira cross para evitar se tornarem aquele oráculo da Torre de Marfim, né? E aí fica um time de arquitetura às vezes inacessível, funciona mais como um pedágio do que um facilitador, e as pessoas que têm que ir para eles, e eles não se responsabilizam necessariamente pelas entregas dos times streamlined, né? Então aqui mostra exatamente o contrário. O time de arquitetura, na verdade, ele atua de maneira cross. A gente até recomenda em muitos casos, a gente tem uma definição de qual arquiteto é responsável por qual time, falando dos
dos streamliners, né? Para você ter uma responsabilização dos arquitetos, tipo assim, olha, você é responsável por definir, mas também garantir se as pessoas estão seguindo aquelas recomendações que estão sendo trazidas do ponto de vista de arquitetura, né? Porque nada mais inútil do que um time de arquitetura que não tenha suas recomendações sendo seguidas pelos times, né? Exatamente. E por vários motivos, né? Pode ser que não estão sendo seguidas porque elas não fazem sentido. Sim. De novo, o arquiteto da Torre de Marfim, que pensou num mundo maravilhoso, mas na prática não se torna execuível. Ou porque no correr do dia a dia, decisões têm que ser tomadas. E se o time de arquitetura não está disponível para auxiliar essas decisões, quem é que garante que vai ser a decisão que tem o melhor trade-off? Excelente.